A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz. Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Sempre um prazer, uma honra, uma alegria muito grande poder adentrar a sua casa com uma palavra de esperança, com uma palavra de vida, um tempo de reflexão sobre algum texto das... Vamos começar de novo. Eu vou começar de novo. Você atrapalhou um pouquinho. Tô com a língua presa como os outros. Quando quiser. Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. É sempre uma honra, uma alegria muito grande poder adentrar a sua casa, sempre levando uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Não vai ser diferente neste momento e eu espero que o Pai amado esteja abençoando grandemente a sua vida. Eu quero partir de um texto das Sagradas Escrituras, da primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, 2 versículos, verso 19 e o verso 20, aonde nós lemos o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esses dois versículos, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e o verso 20. O apóstolo Paulo esteve na cidade de Corinto entre os anos de 49 e 51 depois de Cristo, na sua segunda viagem missionária, e ele escreve essa carta aos coríntios da cidade de Éfeso por ocasião da sua terceira viagem missionária, anos de 55, 56 depois de Cristo, e ele faz uma declaração solene nesses dois versículos que eu li, dizendo que nós somos templos do Espírito Santo. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Isso é muito profundo, é sintomático em um mundo que valoriza sobremaneira o exterior. Eu quero repetir essa frase. Essa colocação do apóstolo Paulo falando que nós somos templos do Espírito Santo é muito pertinente nesse tempo em que nós vivemos, onde a preocupação excessiva é com o exterior. Eu não lembro a cifra, não lembro os valores, mas são valores astronômicos, exorbitantes, aquilo que se gasta no mundo de hoje com produtos de beleza, com maquiagem, com cabelo, modelagem do corpo. E eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra essas coisas, nós não somos contra uma pessoa se arrumar, cuidar do seu aspecto exterior. Não é isso que nós estamos falando aqui. Eu só quero que você pense e faça uma comparação comigo, não é? Modelagem do corpo, sensualidade, dietas mirabolantes, academia em cada esquina, ou seja, a maioria das pessoas elas estão focadas aonde? Na parte externa, como se o corpo, vamos dizer assim, fosse o principal. Eu não estou aqui menosprezando ou desprezando essa questão, isso precisa ficar bem claro, não coloque palavras na minha boca. Eu só quero que você pense um pouquinho se não existe uma contradição ou alguma coisa em termos de discrepância em relação àquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Coríntios. Ele estava falando de um corpo como sendo a habitação do Espírito Santo. Então o corpo é importante, só que nós temos que ter uma perspectiva diferenciada, não descuidar do corpo, mas não menosprezar as coisas do Espírito, não menosprezar o lugar onde Deus habita, onde o Senhor habita. Claro que Ele habita no corpo, claro que Ele usa o nosso corpo como habitação, mas Ele habita em nosso espírito. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ele trabalha o corpo como sendo uma espécie de santuário,
o lugar onde o Senhor habita. Então, essa ideia que nós lemos aqui nesses dois versículos de 1 Coríntios 6, né, versículo 19 e 20, nos remete ao templo do Antigo Testamento, onde uma atenção muito grande foi dada àquela construção, aonde não foi economizado qualquer valor monetário, peças em ouro, enfim, para que o templo pudesse acontecer. Grande riqueza foi colocada na construção do templo. Por quê? Porque Deus havia escolhido aquele lugar para habitar nele. Então, veja bem, quando um estrangeiro chegasse, alguém que não fazia parte da nação de Israel, quando adentrasse aquele templo, a ideia era que as pessoas ficassem maravilhadas, que aquilo fosse um diferencial, que aquilo chamasse atenção e que se comentasse, né, a respeito da glória e da beleza, da suntuosidade daquele lugar. Então o templo era importante como lugar de habitação do Senhor. E o nosso Deus, ele é um Deus presente, ele é um Deus marcante, ele é um Deus que gosta das coisas bem feitas, bem acabadas. É só você ler a história da criação do mundo, como o Senhor criou, a maneira maravilhosa, estupenda em que ele foi criando todas as coisas. Então, as pessoas que adentrassem ao templo, elas deveriam sair dali maravilhadas. Só que lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, no verso 1 ao 3, quando o templo ele é inaugurado, quando Salomão inaugura o templo, né, diz que os sacerdotes não podiam permanecer ali. Por quê? Porque a glória do Senhor encheu aquele espaço. E aqui está o diferencial. Nós não podemos nos ater apenas naquilo que é exterior, nós não podemos nos ater apenas àquilo que é esplendoroso, maravilhoso, mas nós temos que entender que o que dá sentido à habitação é a presença do Senhor. Quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, ninguém conseguia permanecer de pé. Isso está lá, como eu disse, em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Isso no Antigo Testamento. Mas quando nós entendemos que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria, significa que tem algo maior lá na frente. O Antigo Testamento, ele remete luz para o Novo Testamento. Então aquele templo, aquela suntuosidade, aquela glória que encheu aquele templo, remeteria as pessoas ao Novo Testamento, onde o Novo Testamento trata pessoas como sendo templos do Espírito Santo. Não é mais um prédio, não é mais um lugar, não é mais um endereço, mas é uma pessoa. Não é o edifício que realmente conta, mas é a pessoa. Então, nós não podemos nem mesmo, a partir do Novo Testamento, chamar um edifício de igreja. Onde você vai? Eu vou na igreja... Não. A gente usa essa nomenclatura. Mas a igreja, segundo o Novo Testamento, é você. A igreja, segundo o Novo Testamento, sou eu. Nós somos a igreja. Nós somos o lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor mora. Mas uma igreja, um templo, vamos dizer assim, é o lugar onde a igreja se reúne. Aí sim, aí nós estamos falando uma linguagem bíblica. Ou seja, o prédio, o templo, o endereço é o lugar onde a igreja se encontra, seja no domingo, seja na quarta, seja na quinta, seja o dia em que estiverem reunidos em nome do Senhor. Então a igreja não é o prédio. A gente bota o nome de igreja lá, Igreja do Nazareno, Casa do Pai, mas aquilo ali é apenas um prédio, é um lugar que nos é proporcionado, oferecido para que a igreja possa se encontrar e, como igreja, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, isso posto, nos faz pensar o seguinte: se eu sou igreja, você é igreja, se nós somos a igreja, a pergunta que eu faço é: onde você tem levado a presença do Senhor? A igreja, se nós somos a igreja, nós precisamos cuidar onde nós vamos. Por quê? Porque nós somos a igreja, nós estamos indo naquele lugar. Então existem lugares que não são próprios e não são pertinentes para que a igreja esteja.
Se a igreja for para aquele lugar para ser sal, para ser luz, para ser o diferencial, para fazer missão, para falar em nome do Senhor, para falar em nome de Jesus, maravilha, beleza. Mas tem pessoas que vão para certos lugares onde o Senhor não está, onde Ele jamais estaria, porque é lugar de habitação do inimigo. Cuidar com aquilo que se faz. Eu preciso cuidar com aquilo que eu faço. Se você é a igreja de Jesus Cristo, você tem que cuidar com aquilo que você faz, porque isso pode depor contra a igreja. Isso pode macular a inserção da igreja. Se eu e você somos a igreja, nós temos que cuidar com aquilo que nós pensamos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses capítulo 4, no verso 8, ele fala que aquilo que deve ocupar a nossa mente é coisa de boa fama, é o que é respeitável, não é? As coisas boas, as coisas que edificam, as coisas em que há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se nós somos a igreja, o que nós pensamos é importante. O que nós refletimos é importante. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Lá Cristo habita. Então nós, como templos do Espírito Santo, nós temos que cuidar aquilo que nós pensamos, daquilo que ocupa a nossa mente, para que não estejamos maculando ou poluindo o templo, o lugar da habitação do Senhor. Por isso que a gente não pensa bobagem, a gente não pensa besteira, por isso que a gente não malicia. São essas coisas que precisam estar assentadas aqui no nosso coração. Eu quero repetir, a igreja não é o prédio. O prédio é o lugar onde a igreja se encontra. Então, naquele lugar, nós vamos procurar honrar e glorificar ao Senhor. Se nós somos o templo, se nós somos a igreja, nós precisamos cuidar na maneira como nós reagimos. Como assim, pastor? Sim, eu prego e ensino que as nossas reações são mais importantes ou mais sintomáticas do que as nossas ações. Como assim? Sim, uma ação ela pode ser controlada. Uma ação ela pode ser programada. Uma ação ela pode ser conduzida. Mas uma reação jamais. Porque a reação vai denotar exatamente quem nós somos. Então, se as pessoas explodem e xingam e falam palavrão, essa é a pessoa. Então nós temos que cuidar muito, gente, mas muito mesmo, com essa questão da nossa reação, para que nós não estejamos maculando o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele falou nesse texto que eu li, que o Espírito Santo está em vós, ou seja, ele está dentro de nós. Isso é um mistério, porque lá no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, verso 29, o profeta disse que haveria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, em que jovens e velhos seriam cheios e plenificados com o Espírito Santo, ou seja, nós seríamos convertidos em lugar de habitação do Senhor. E essa promessa, ela se cumpriu depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Enquanto Jesus estava aqui andando entre nós, João capítulo 14, os versos 15 até 26, é um texto bastante extenso, eu não quero entrar nele aqui, apenas vou mencionar o seu conteúdo. Jesus, resumidamente, ele disse, olha, é o seguinte, falando para os seus discípulos, para os seus ouvintes, eu vou voltar para o Pai. Olha bem o que ele disse, eu vou voltar para o Pai. Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, ou seja, vocês não vão ficar desamparados, mas eu vou enviar a promessa de meu Pai, ou seja, o Espírito Santo vai estar convosco, e aí ele usa uma palavra que eu gosto demais, ele diz, o Espírito Santo estará em vós, ou seja, é aqui dentro, é neste corpo que o Espírito Santo habita. Jesus estava falando do templo do Espírito Santo, do lugar
da habitação do Senhor, em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha de maneira esporádica, vinha aqui, vinha ali, entrava nesse, naquele, cumpria o seu papel, a sua função e voltava para Deus. Mas o desejo do Pai, o desejo do Senhor Jesus era que o Espírito Santo estivesse para sempre conosco. E é disso que trata esse capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus disse, olha, não se ausentem de Jerusalém, não saiam, não arredem o pé, não se movam até que, e eu gosto demais quando ele fala sobre isso, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos fielmente obedeceram àquela ordem, permaneceram unidos e reunidos na cidade de Jerusalém, até que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio e encheu o lugar onde todos eles estavam reunidos. A promessa do Pai se cumpriu. Pessoas foram cheias, e quero usar um termo aqui, e cheias para sempre. Elas foram cheias e cheias para sempre. Não foram cheias por um tempo, não foram cheias por um momento, mas elas foram cheias e permaneceram cheias do Espírito Santo. E isso é muito tremendo. A pergunta que eu faço, enquanto você procura um texto no livro de Efésios, capítulo 4, se você tiver uma Bíblia, queria que você se ativesse a isso, Efésios, capítulo 4. Enquanto você procura o texto, como eu também estou procurando aqui, nós precisamos fazer algumas perguntas. Efésios, capítulo 4, do verso... Deixe-me ver aqui. Efésios, capítulo 4, do verso 18 em diante. Na verdade, ali fala sobre o não embriagar-se com vinho no qual há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito. Na verdade, todo o capítulo 4 e todo o capítulo 5 do livro de Efésios falam sobre isso. A pergunta que eu disse que eu faria é: você está usufruindo da presença do Espírito Santo? Você tem desfrutado dessa santa presença que a palavra do Senhor nos ensina? O Espírito Santo, essa é a pergunta, ele se entristece ou ele se alegra dentro de você? Por que eu falo isso? Porque no capítulo 4, no verso 30, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Presta atenção aqui. O Espírito Santo é pessoa. O Espírito Santo é gente. Gente que habita na gente. Gente que está dentro da gente. Gente que pode ser entristecido. Paulo está falando aqui sobre entristecer o Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo pode ser entristecido? Se você tiver com sua Bíblia aberta, neste livro de Efésios, capítulo 4, verso 25 fala assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Significa que a mentira, de qualquer jeito, de qualquer natureza, ainda que seja ocultando a verdade, simplesmente entristece o Espírito Santo do Senhor. Verso 26 fala: irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ira é pecado. Ira entristece o Espírito Santo. Ira não pode estar no templo do Espírito Santo, não pode. A mentira não pode, a ira não pode. E aí no verso 27 ele fala: nem deis lugar ao diabo. No verso 28 ele fala sobre furto. Aí você talvez se pergunta: mas como que um cristão autêntico, renascido, uma pessoa renascida vai furtar e vai roubar? Bem, a palavra do Senhor diz que talvez nós não nos apropriemos daquilo que é dos outros, mas nós podemos roubar aquilo que é do Senhor. E aí nós entramos numa área que é bem controversa: dízimos e ofertas. A Bíblia diz que nenhum ladrão vai herdar o reino dos céus. Então é bom que a gente pense muito sobre isso, né? Paulo fala assim: olha, aquele que furtava, não furte mais, não se meta com isso, né? Aí versículo 30 nós já mencionamos. E no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios, ele fala: longe de vós, né, toda amargura. Olha só, muitas vezes nós permitimos que o nosso coração se torne amargo, não é?
No verso 29 ele falou da palavra torpe, que é a palavra errada, a palavra feia, de baixo calão, aquela palavra que nós chamamos de palavrão. Então é o palavrão, é a amargura, é a cólera. Mas como, pastor? Cólera e ira não é a mesma coisa? Não, a cólera, timós no grego, é aquela ira temporária, aquela explosão. Pá! A pessoa explode, xinga, fala. E a ira, vamos dizer assim, que seria orgué no texto grego, é aquela ira, e eu sempre brinco na igreja dizendo que é aquela ira que entra e acha um sofá. É aquela ira que entra e acha uma cadeira de balanço. É aquela ira que entra e ela acha um lugar tão aprazível que ela diz, eu vou ficando por aqui. E aí vão criando as raízes de amargura. É aquele estado doentio da alma, né, que vai pro rosto e a pessoa fica carrancuda, cabisbaixa, amarga, azeda. Você diz bom dia, ela fala, bom dia por quê? Você dá a paz do Senhor para ela, a paz do Senhor por quê? Você está entendendo a diferença entre a cólera, né, que é pá, aquela explosão, que ela vem e logo passa. As duas são pecado, não é? Mas nós temos que cuidar muito com essas coisas. Gritaria, gente. O texto fala ali, gritaria, casas que são um verdadeiro inferno. Esses dias alguém ligou lá em casa e esqueceu de desligar o telefone. E eu fiquei escutando a gritaria que se estendeu dentro daquela casa depois daquele telefonema. Gritaria não é bacana. Gritar dentro de casa, gritar com os filhos, gritar com a esposa, gritar com o marido, gritar com ninguém. Não é bonito, não é bacana. É sinal de carnalidade, é sinal de que o Espírito Santo não está ali. Se você precisar berrar com alguém, significa que o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Nós temos que aprender a falar calmamente, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então o texto fala dessas coisas como blasfêmias, logo em seguida. A blasfêmia é quando você fala mal de alguém. A gente acha que blasfêmia é só quando a gente fala contra Deus. Não. A blasfêmia ela tem a sua verticalidade, mas ela tem a sua horizontalidade. É quando nós falamos mal de alguém, sabe? Quando duas ou dois se encontram e ficam, tu tá sabendo o que tá acontecendo lá na casa do fulano, do Beltrano? Não é do seu interesse. Não interessa para você. Evite falar mal de quem quer que seja. Isso é uma prática que nós temos que adotar na nossa vida. Então as gritarias, as blasfêmias, e ele encerra falando sobre a questão da malícia. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a Bíblia, ela tem palavras de orientação para a nossa vida e nós temos que aprender a viver cheios do Espírito Santo e a não entristecer o Espírito Santo do Senhor. Tem práticas que nós temos que deixar de lado e outras práticas que nós temos que trazer para a nossa vida e viver de uma forma muito íntima e muito próxima. Tá bom? Recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor amado, eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos juntos, esse tempo onde eu tenho a liberdade de abrir a Tua palavra e falar dela. Ajuda-nos, Pai, a entender que nós fomos transformados em templos do Espírito Santo, em lugar de habitação do Senhor, e importa muito o que nós fazemos nesse templo e a partir desse templo. Nós não queremos entender que o templo é apenas o lugar aonde nós nos reunimos como cristãos. Nos reunimos lá, mas nós somos o templo. E é essa ideia que eu gostaria que o Senhor trabalhasse em cada coração, em cada pessoa que recebe essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, faz um milagre, transforma a forma de pensar, a forma de viver, a forma de ser, contanto que o Teu nome seja exaltado e glorificado em todas as coisas, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente querida, Deus abençoe, fiquem todos debaixo da bênção do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande
meu Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas.